A depender do que você considerar um bom tratamento do diabetes, menos da metade das pessoas conseguem chegar lá. E óbvio que o tratamento é fundamental porque a gente precisa proteger as pessoas das complicações do diabetes. Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso assunto sobre diabetes, hoje o vídeo vai ser muito interessante. E bastante importante, inclusive. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento da doença. E óbvio que o tratamento é fundamental porque a gente precisa proteger as pessoas das complicações do diabetes. Mas, além disso, ele é especialmente relevante porque poucos pacientes, proporcionalmente, conseguem ser bem tratados. A depender do que você considerar um bom tratamento do diabetes, menos da metade das pessoas conseguem chegar lá. Hoje em dia a gente tem muitas opções de tratamento para propor para as pessoas. Algumas são mais baratas, outras são mais caras, algumas são mais eficazes, enfim. Tem uma gama grande de medicações e de tratamentos para serem feitos. E geralmente quem decide isso é o médico. E tá certo, tem que ser mesmo ele que tem mais condição de orientar o paciente nessa hora. Agora, eu também acredito que o paciente tenha que participar disso. O paciente tem que entender quais variáveis estão em jogo para que ele possa ajudar, para que ele participe e busque o resultado tanto quanto o médico. No fundo, a gente vai precisar que vocês assistam aquele vídeo de como a gente fica diabético, que eu fiz um tempo atrás. É importante ter em mente também por que a gente tem que tratar. Então, o vídeo sobre as complicações do diabetes também podia dar uma revisada. Eu vou deixar o link para os dois aqui embaixo. Quando vocês puderem, dê uma olhadinha de novo, tá bom? Para quem viu aquele vídeo de como a gente fica diabético, vocês têm que ter na cabeça o conceito de resistência à insulina. O paciente diabético tipo 2, tipicamente, não tem insulina de menos. Se você comparar com o não diabético, ele tem insulina ou normal ou até demais. O problema é que a insulina deixa de funcionar com o tempo. Naquele vídeo eu explico por quê. Para quem viu, vocês devem lembrar daquela fotinho do metrô japonês, lembra? Onde você tem os carros, do metrô lotados e o pessoal contrata uns funcionários para empurrar mais gente para dentro do carrinho que já está lotado. Resistência à insulina é isso. É você requisitar mais funcionários, ou seja, mais trabalho do pâncreas, mais insulina, para jogar mais comida para dentro de um estoque que já está lotado. Como o estoque está lotado e como a pessoa não consegue contratar mais e mais e mais funcionários para sempre, para ir aumentando para sempre essa quantidade, a pessoa fica intolerante à glicose. Não tolerar a glicose significa que você faz uma refeição, aquele nutriente vai ser absorvido e vai cair no sangue e ele precisa de um destino, ele precisa ser estocado em algum lugar. E esse é o papel da insulina, especialmente quando a gente está falando de carboidratos. Se o corpo não consegue achar esse destino logo, essa glicose começa a ficar em quantidade aumentada, passeando por muito mais tempo na circulação da pessoa. E o nome disso é diabetes, intolerante à glicose. A pessoa não tolera a glicose, dá muito mais trabalho e fica muito mais tempo no sangue. Perfeito? Quando você tem essa glicose aumentada e que você não está dando conta de controlar esse negócio por conta própria, com o seu próprio corpo, o tratamento farmacológico, que é o nosso assunto aqui, é quando você abre mão de usar remédios para ajudar nessa história, é você pedir socorro para ajuda externa, para ver se algum remédio consegue te ajudar nessa tarefa. O que eu quero chamar a atenção é que essa decisão acaba sendo dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os hábitos das pessoas, a última refeição que ela fez, vai determinar quanto de ajuda ela precisa. E o diabético sabe disso na prática. O que acontece com o paciente diabético que resolve aproveitar o domingão e fazer aquela macarronada? Ele pode tomar o remédio que for, ele pode estar usando insulina. Provavelmente, nesse dia, o diabetes dele vai escapar. A mesma coisa acontece com doces, a mesma coisa acontece com até frutas, entendeu?
A depender da quantidade, se a pessoa comer carboidratos além da quantidade que ela tolera, a tendência é que fique circulando pelo sangue por muito mais tempo, numa altura muito maior. Um dos problemas dessa história, a meu ver, é que a dieta que é sugerida para diabéticos não é a adequada. Ela contém carboidrato demais para esses pacientes. Quando você recomenda oficialmente que a pessoa coma farinhas integrais e muitas frutas e grãos e cereais e etc e tal, lembra, é um paciente que não tolera esses alimentos. Vai sobrar no sangue. Automaticamente você tende a precisar de muito mais remédio para ajudar a controlar as coisas. O que eu gostaria que vocês entendessem, e isso é uma simplificação aqui que eu estou inventando, é que no fundo o tratamento do diabetes é tipo um cabo de guerra. Sabe aquela brincadeira de você pegar uma corda e um grupo puxa daqui, o outro grupo puxa dali? Por isso que eu falo que a coisa é dinâmica. Porque a cada momento você pode ter um time que está ganhando, entendeu? Você tem um time que faz puxar o diabetes para cima, que é o time da alimentação, que é o time do estresse, infecção. Tem vários fatores que fazem a glicose tender a subir. Do outro lado, você tem a própria função pancreática da pessoa, e aí cada um tem uma força de pâncreas para conseguir ajudar nessa história, junto com a ajuda das medicações. Pode ser comprimido, pode ser insulina, podem ser outras medicações. O fato é que a gente vai precisar de mais remédios para quem está perdendo mais feio. Quando eu digo que esse negócio é dinâmico, o próprio paciente sabe do que eu estou falando. E significa que uma vez que você esteja tomando vários comprimidos, usando insulina em dose alta, você está lá com um timaço puxando para baixar a glicose, o que acontece quando você não almoça direito, ou quando você não quer jantar, ou quando você atrasa a refeição? O time que faz cair começa a ganhar e o diabetes despenca. E você passa mal. Aumenta muito a chance de acontecer uma complicação do tratamento chamada hipoglicemia. Alguém aí já teve hipoglicemia? Hipoglicemia, além de ser uma complicação perigosa, é uma complicação muito desconfortável do tratamento. E repara, não é uma complicação da doença, é uma complicação do tratamento. O diabético que não tolera açúcar e que não tem mais capacidade de chamar gente para jogar esse açúcar para dentro do estoque quando faz a refeição, é quase impossível ele fazer hipoglicemia sozinho. A tendência, é a doença, a tendência é hiperglicemia, glicose alta. Quando você chama a ajuda externa das medicações, é que pode acontecer a hipoglicemia. Então é importante diferenciar que hipoglicemia não é uma complicação da doença, mas uma complicação do tratamento. Momentaneamente, o equilíbrio entre as forças ali tendeu a cair demais. Isso pode acontecer por dose alta demais, isso pode acontecer porque a demanda ficou menor. O que significa demanda menor? Você não comeu o suficiente para precisar daquele tanto de remédio. Isso acontece de uma refeição para outra. Tem um aspecto aí que é importante chamar a atenção. Claro que a gente quer tratar a glicose alta. Glicose alta é a definição do diabetes. A gente precisa tratar a hiperglicemia. O problema é que a hiperglicemia pode levar 10, 20, até mais anos para que a pessoa perceba a consequência daquilo. Leva tempo para a hiperglicemia machucar alguém. Sabe quantas hipoglicemias graves a gente precisa para machucar seriamente alguém? Basta uma. Porque hiperglicemia pode fazer a pessoa desmaiar. Hiperglicemia, se for noturna, a pessoa pode nem acordar. E ela entra em coma, porque os neurônios vão precisar de glicose para funcionar e se a glicose fica baixa, o cérebro apaga. Isso pode ser perigoso já na primeira vez. Evitar a hipoglicemia é um objetivo do tratamento que vem antes do próprio controle glicêmico. Antes de ter uma glicada boa, com glicemias boas ao longo do dia, você tem que garantir que o paciente não esteja exposto a fazer hipoglicemia a cada esquina. Quem já teve uma hipoglicemia sabe do que eu estou falando. Primeiro que é altamente desconfortável. Você começa a palpitar, você começa a tremer, dá um suador muito intenso, a pessoa muitas vezes tem que trocar de roupa de tanto que molha. E o próximo passo é você começar a ficar torporoso, você altera o comportamento, quem quer ajudar muitas vezes apanha.
é xingado, quer dizer, a pessoa fica fora de si, e o próximo passo é a pessoa apagar e entrar em coma de verdade. É muito sério. Até aqui já deu para ter uma ideia de como que eu vou sugerir que a gente mexa nesse equilíbrio, nesse cabo de guerra entre a comida que faz a glicose subir e os remédios que tendem a fazer a glicose cair. E se a gente escolhesse alimentos que não fizessem a glicose subir tanto? Vocês sabem que tem alimentos que são super ricos em açúcares. E repara, não é só o doce. Açúcares significa que está envolvido amido. Quem sabe o que é amido? Onde que tem amido? Geralmente tem bastante amido em grãos. Geralmente tem bastante amido em cereais. Cereais são milho, aveia, essas coisas que a gente às vezes consome no café da manhã. Amido tem muito nos tubérculos, né? Tubérculos são aqueles que crescem debaixo da terra. Batata, mandioca, até beterraba, cenoura, tem um pouco menos. Aqui no Brasil tem muito a história dos grãos. A gente é fã de arroz, feijão. Claro que nem todos têm o mesmo tanto de amido. O arroz, por exemplo, tem o dobro de açúcar do que o feijão, por exemplo, tem. Mas o negócio é somar tudo. Quer dizer, quando você olha para o seu prato, quanto açúcar tem ali? E não estou falando de doce. Para comer daquele jeito, para comer aquela certa quantidade que você está acostumado, pode ser que você precise de bastante ajuda de remédios. E se você escolher alimentos que não demandem tanta ajuda assim? Será que é possível que o pico de glicemia depois da refeição seja menor? E se o seu pico de açúcar depois da refeição for tão menor assim, será que vai precisar de tanta medicação? E se não tiver precisando de usar tanta medicação, a gente vai continuar usando mesmo assim? Arriscando que caia demais durante a noite e você tem uma complicação séria? Acho que não, né, gente? Acho que se a gente acertar bem esse cardápio, a gente consegue tirar a medicação. A gente vai precisar de menos ajuda e você vai ser obrigado a baixar a dose das coisas. Qualquer medicação pode até sair. Isso significa que a gente vai tratar todos os pacientes desse jeito e que todos vão ficar com o controle perfeito? Infelizmente, não significa isso. Sabe por quê? Uma das principais características dos diabéticos tipo 2, repara, eu estou falando do diabetes tipo 2, é que esses pacientes são muito diferentes entre si. Você tem principalmente dois defeitos maiores que acontecem para a pessoa ficar diabética do tipo 2. Um deles é esse que a gente estava falando, os estoques enchem, você precisa de mais insulina ou você precisa de remédios que ajudem a sua insulina a funcionar melhor. A gente entende isso, o médico entende isso com o nome de resistência à insulina. E isso está num certo extremo aqui. Então você tem graduações de resistência que podem ser maiores ou menores em cada paciente. Certo? Esse processo começa antes da pessoa ficar diabética. Antes da glicemia alterar, ela já pode ser resistente à insulina. Só que no outro extremo desse lado aqui, você tem um outro defeito, que é a capacidade do seu pâncreas produzir insulina. Ou seja, ao longo dos anos, o paciente diabético tipo 2 também vai perdendo capacidade de produção de insulina. E no fundo ele vai ficando cada vez mais parecido com o tipo 1, que é um paciente que precisa usar insulina de fora para conseguir se manter equilibrado. Essa deficiência na produção de insulina costuma ser uma característica tardia das pessoas. O típico é aquele paciente que é diabético de longa data, mais de 20 anos de doença, 30 anos de doença. Geralmente ele tende a ter um controle glicêmico pior, porque a cada garfada de arroz, a cada garfada de macarrão, a cada garfada das comidas que tem mais açúcar, ele não vai ter condição de lidar com a subida, então ele sobe mais, ele fica mais tempo descontrolado, é o paciente pior controlado, ele tem exames mais altos, a hemoglobina glicada tende a ficar alta, ele fica hiperglicêmico o dia inteiro. Se você tiver uma deficiência na produção de insulina, não adianta só tirar o açúcar da comida. Pode ser que você precise usar insulina para se alimentar, igual acontece com o tipo 1. Você vai comer menos açúcar e vai ter encrencas menores para resolver no período pós-prandial, mas ainda assim pode ser que você precise usar um pouquinho de insulina ou alguma medicação para ajudar a fechar essa conta.
Por isso, não é promessa de que você mexe na alimentação e sara todo mundo. Mas os estudos mostram que aqueles pacientes que não têm tanto tempo de doença, aqueles pacientes cujo mecanismo principal é a resistência à insulina, que geralmente está associado com obesidade, geralmente está associado com aquela barriguinha, geralmente está associado com uma dieta pior, inclusive. Esse paciente tem muita chance quanto? Até quase uns 80% de chance de praticamente ficar sem nada de tratamento. No máximo, uma metformina e olhe lá. À medida que você é um paciente mais antigo na estrada, que você já está lidando com essa história há 20 anos, 30 anos, ou até menos, que você já perdeu muito peso com a doença, você já não está acima do peso, essas são características de quem está deficiente de insulina. Esse paciente tem uma chance menor de resolver o problema, mas alivia bem mesmo assim. Imagina, para um paciente que é dependente de insulina, também é muito interessante comer menos açúcar. Comer menos açúcar vai demandar menos ajuda externa, menos insulina. E repara, um dos fatores que mais está associado com aquele sobe e desce da glicose, que quase todo diabético conhece, tem a ver com quanto carboidrato você come. Se você come muito carboidrato, demanda muito tratamento. Muito tratamento aumenta a chance de volta e meia você errar essa dose e errar para mais. Quer dizer, errou a dose para mais de remédio, a glicose vai cair e às vezes cai bastante. E aí você entra numa montanha-russa glicêmica, porque você come açúcar demais, precisa de remédio demais. Aí você erra um pouquinho, o seu açúcar cai demais. Como é que você sai de uma crise de hipoglicemia? Come açúcar de novo. E aí o que acontece depois? Volta lá para cima de novo, volta lá para os 400, 500. Aí você precisa usar alguma coisa de novo. E aí já viu, né? Uma analogia, eu gosto das comparações, né? Uma analogia para demonstrar o que acontece no tratamento do diabético que gosta de comer farinha, que gosta de comer grãos, que é rei de uma frutinha, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente cria uma encrenca na hora de se alimentar e lida com ela o resto do dia inteiro. Come muito açúcar, sobe muito. Usa muito remédio, cai muito. Aí cai muito, precisa comer muito açúcar e não tem fim. É um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. Como que a gente faz para quebrar esse ciclo? Eu não conheço um jeito melhor do que mexer no cardápio. Mas tem um porém. Adianta mexer em um almoço só? Adianta querer encarar esse negócio como mais um regiminho que você vai fazer e mudar a alimentação lá por 3, 4 dias? Ou que seja 3 semanas? Aí olha só que perigo. A gente vai lá e fala assim, não, eu preciso que você coma menos arroz, eu preciso que você pare de comer batata, eu preciso que você mude a sua alimentação para ver se a gente consegue tirar o remédio. Aí você vai lá e, muito animado no começo, tira as medicações, faz a dieta certa e as coisas começam a entrar nos eixos. Aí o próximo passo é você falar assim, gente, mas só um pedacinho. Gente, hoje pode, é o dia do lixo, chegou o fim de semana, hoje tem aniversário. Você inventa a desculpa que você quiser aí. Agora lembra só, a gente vai voltar a comer uma refeição, muitas vezes até mais rica em carboidrato do que o passado, só que você tirou o remédio. Você está com menos ajuda externa. Então, quer dizer, você continua sendo um diabético que não lida muito bem com açúcar, você resolve que vai fazer uma refeição rica em açúcar e você tirou as medicações que te ajudavam. O que deve acontecer? Percebe como esse negócio é importante? Moral da história, gente. O paciente que vai querer entrar nessa história precisa estar muito ciente do quanto que ele vai ter que entender do processo, assumir essa responsabilidade e vai ter que resolver ele mesmo essa história das tentações, de quem vai fazer o cardápio, qual cardápio que eu escolho, essas coisas todas. Porque lembra, por mais que você tenha ajuda da família, por mais que o pessoal queira que você coma certo, você consegue controlar alguém 24 horas por dia? Precisa da participação ativa da pessoa e ela tem que entender tanto o benefício que está envolvido nisso, quanto os riscos. Porque vocês estão percebendo, né? Tem risco. Tem risco para todos os lados. Tem risco de cair demais, tem risco de subir demais. Hoje em dia, a cada dia que passa, os médicos vão ficando mais tranquilos em prescrever uma dieta para as pessoas que não contenha tanto carboidrato quanto a gente fazia no passado. A gente tem percebido que tem muito mais ganhos do que riscos
quando a gente faz isso. E uma coisa muito interessante é que você consegue finalmente mudar a história de uma doença de um jeito que a gente quase nunca tinha visto. Desde quando eu estava na faculdade, a gente pensa em diabetes e lembra de uma doença terrível, progressiva, que vai começar tomando um comprimidinho, que passa para 2, que passa para 3, que entra na insulina com uma dose, com 2, com 3, e a doença só anda para frente, e a doença sempre piorando a vida da pessoa, e a pessoa complicando cada vez mais, entendeu? E agora, na própria literatura médica, a gente voltou a falar de reversão de diabetes. Diabetes que anda para trás, diabetes que anda tanto para trás, em alguns casos, que a pessoa consegue ficar sem remédios. Isso é muito legal. E, de novo, eu vou frisar um negócio importante aqui. Quando eu falo reversão de diabetes, eu não estou me referindo à cura. E é importante frisar isso, entendeu? Porque se eu tivesse falado cura, que a pessoa vai lá e tem glicose normal, tem exames normais, sem tomar remédio, ela está curada? Cura significa que ela pode voltar a comer macarrão, que ela vai poder comer doce numa boa e tudo vai dar certo. É isso que está acontecendo? Não. Você reverteu a doença. Você, ao invés de ver uma doença que progride a cada ano, você vê uma doença que anda para trás. Até onde ela vai voltar para trás? Isso é de cada caso. A gente não pode prometer que todo mundo vai conseguir ficar sem medicação, com glicemias normais, apesar de ser rigoroso na escolha da alimentação. Mas aumentam muito as suas chances, e essas chances não são pequenas. Tem muita chance, 80% de chance praticamente, de que cuidando dos detalhes certos, você consiga realmente reverter e andar o seu diabetes para trás com exames que você tinha muito tempo atrás, com o número de medicações ou até sem medicações como você era muito tempo atrás. De brinde, não é o objetivo principal geralmente, mas perdendo peso como você nunca tinha visto desde anos atrás. Quer dizer, você realmente anda com o processo inteiro para trás. Fica meio tentador a gente imaginar que já que você tira o carboidrato e anda as coisas para trás, será que não era o excesso de carboidrato que estava fazendo a gente andar para frente? Se vocês forem lembrar, não faz tanto tempo assim que esse mar de bolacha tomou conta do mercado. Quando eu ia ao supermercado, quando eu era criança, né, com a minha mãe, o mercado não era essa coisa com cara de shopping, entendeu? Com esse com aquele miolo ali cheio de bolacha, macarrão e etc e tal. A gente começou a depender desses pacotinhos e farinha para lá, farinha para cá, há menos de 30 e poucos anos. Será que essa alimentação, essa comida pronta, prática, confortável, que você estoca na sua despensa e dura anos, entendeu? Será que essa comida aí, que a sua avó provavelmente não conhecia, que é o problema? E será que a sua família, será que os seus filhos que são jovens, seus netos que às vezes são crianças, deveriam estar comendo essas coisas? Hoje eles são normais, mas lembra que um dia você também foi. Gente, escolher o cardápio é uma das maiores responsabilidades que a gente tem nessa vida, porque ela vai determinar como é que vai ser o resto da sua vida. Quando meus pacientes são homens, eu costumo chamar a atenção da seguinte: a pessoa presta mais atenção na gasolina que ela põe no carro dela do que o prato que ela põe na mesa dela. Isso é muito grave. Se você está andando na rua e vê aquele posto meio caidinho, uns vidros quebrados, a luz queimada, mas a gasolina está bem baratinha, você vai lá e para e enche o tanque numa boa? A gente fica preocupado, né? Por que a gente não presta a mesma atenção com o nosso combustível, com o combustível da nossa máquina? E repara, a nossa máquina é mais difícil ainda de trocar peça, viu? Vamos se cuidar, gente. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos acertando esses ponteiros aí da alimentação, que eu acho que todo mundo aqui tem muito a ganhar com essa conversa. Combinado? Fiquem de olho, comentem. Se vocês tiverem dúvidas, agora é a hora de perguntar. Escreva aí embaixo, eu respondo todas. Respondo todas que me perguntam, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.